E aí, estamos de volta, né? Vamos embora. Olha, nós vamos começar a entrar agora nos movimentos revolucionários, tá bem? Olha, o edital, ele traz um movimentozinho que ele é chamado de a guerra dos mascates. A guerra dos mascates. Por favor. Outro dia eu fazendo aqui, eu fiz bem rapidinho, né? Aqui o mapinha de Pernambuco, deixa eu ver se eu apago esse negócio aqui, pronto. Outro dia eu fiz isso aqui, ó, o mapinha de Pernambuco. Não sei se vocês lembram. Eu fiz isso aqui, mais ou menos, é porque eu sou horrível, né? Mas vejam, né? Aí eu fiz isso aqui. Tem um leão, não é isso mesmo? É um leãozinho aqui em cima e tal. Aqui dentro, na realidade, o que nós vimos aqui, né? São várias estrelinhas aqui. Eu dizia para vocês, cada estrelinha dessa representa um município. Eu estou dando isso aí até curiosidade, mas eu acho interessante que o aluno saiba. Esse é o escudo de Pernambuco, é o símbolo de Pernambuco. De um lado você tem a flecha de cana e do outro lado, se você olhar direitinho, você tem o ramo do algodão. Acontece agora que aqui embaixo você tem quatro datas, certo? Quatro datas. A primeira é esta, 1710. Todas essas datas falam da história da República. 1710, pode olhar, 1817, 1824 e aí 1889, que é a data da proclamação da República. Ok? Até aí? E aí você vai e me pergunta, pô, Novaes, tu estás partindo disso aí por quê? Porque a gente vai começar a falar desse movimentozinho aqui, ó. O movimento de 1710. Ora, esse é o movimento que eu citei nesse instante, chamado de quê? Guerra dos Mascates. Então, por favor, vejam. Só tem uma forma do aluno entender a Guerra dos Mascates. Só tem uma forma. É você entender o seguinte. Lembra-se que eu disse que no final nós terminamos a aula assim. O primeiro bloco, aliás, o último bloco aí. Que seria o penúltimo bloco, lógico, dessa aula. Nós falamos o seguinte. Final do século XVII, você tem a crise da produção açucareira. Ok? É óbvio que no início do século XVIII, Pernambuco está passando por uma profunda crise econômica. E aí você tem que entender uma coisa. A crise da produção açucareira vai gerar uma profunda crise na aristocracia rural. Essa aristocracia rural, claro, desde o início da colonização, é aquela aristocracia conservadora, é aquela aristocracia que sempre teve a chibata na mão, dando lapada em todo mundo, tá certo? Muito conservadora. E aí, no momento de crise, você vai ter que perceber que essa aristocracia rural não vai aceitar a crise, não. Então, quando você falar da Guerra dos Mascates, você vai ter que entender uma coisa muito simples. Observe aqui. Vejam, você vai ter comerciantes, veja, comerciantes portugueses, ok? Versus aristocracia rural açucareira. Essa aristocracia rural, daqui por diante, nós vamos chamá-la de homens bons. Fui claro? Na prova, se cair, vai cair homens bons. Daqui por diante, ninguém vai chamar mais senhor de engenho, de aristocracia rural. Nós vamos chamá-los de homens bons. Fui claro? Aí você vai perguntar, Novaes, e por que o nome Guerra dos Mascates? É justamente porque esses comerciantes portugueses, eles eram apelidados de várias formas. Vejam, vamos analisar aqui. Deixa eu apagar e você vai começar a entender. Esses comerciantes portugueses, eles recebiam vários apelidos. Um deles era mascate, mascates. Outro apelido seria galegos. Tá vendo? Outro apelido seria marinheiros. Marinheiros. Tá vendo? Outro apelido, pés de chumbo. Outro apelido, pés de frieira.
Tá vendo? São vários apelidos. Aí você vai me perguntar, quem dava esses apelidos? Quem colocava esses apelidos nesses portugueses? A aristocracia rural. O problema, rapaz, que o aluno tem que entender, é que esses homens bons, veja a expressão que eu já usei, esses homens bons, eles estavam numa profunda crise econômica. Desde o final do século XVII, você tem crise econômica do açúcar. E isso afeta os homens bons. No entanto, a pouca economia que ainda circulava aqui em Pernambuco era a economia comercial. Diga-se de passagem que esses comerciantes varejistas portugueses, né, era aquele pessoal que trazia vinho, azeite, toicinho, viludos, seda, alguma coisa que trazia para comercializar por aqui. Eram os comerciantes varejistas. Então, a economia açucareira estava em crise. A pouca economia que ainda circulava nessa região, envolvendo aí Pernambuco, já a capitania da Paraíba, a capitania do Rio Grande do Norte e tal, sai por aí afora, a pouca economia que circulava estava nas mãos desses comerciantes varejistas portugueses. E diga-se de passagem que aquela aristocracia conservadora falida, certo? Apelidava pejorativamente de mascates. Mas é importante que entenda, não só mascates, mas tinha esse número imenso de apelidos aqui, ó. Galegos, marinheiros, pé de chumbo, pé de freira. Inclusive, já caiu uma questão de prova que dizia assim. Uma questão de prova que trazia uma frasezinha, entre aspas, e o aluno, se não prestou atenção, ele se perdia. Dizia assim, marinheiro, pé de frieira, quem te deu a ousadia de casar com brasileira? Fecha aspas. Aí o aluno pega uma frase dessa, marinheiro, pé de frieira, quem te deu a ousadia de casar com brasileira? Essa frase está relacionada aqui aos apelidos pejorativos que esses comerciantes portugueses recebiam aqui às vésperas da explosão da Guerra dos Mascates. Pode olhar, ó, marinheiro, pé de frieira, tá vendo? Quem te deu a ousadia de casar com brasileira? Quer dizer, se o aluno analisar direitinho, só pelos apelidos que a gente falou aqui, isso já está relacionado, essa frase já está relacionada à chamada Guerra dos Mascates. Então, por favor, vamos entender em detalhes essa bendita Guerra dos Mascates. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção, observe bem, homens bons, não é isso mesmo ou não? Homens bons, que aí eu vou reforçar, é a aristocracia rural açucareira. Homens bons versus comerciantes, certo? Portugueses. Comerciantes varejistas. Então, a primeira coisa que você vai ter que entender é isso aí. A Guerra dos Mascates, como é conhecida, a bendita Guerra dos Mascates, vejam, crianças, é um movimento, mascates, é um movimento que o aluno tem que entender. É um movimento de caráter social entre aristocracia rural versus comerciantes portugueses. Só que na prova ele pode botar assim, ó, a Guerra dos Mascates foi um movimento entre Recife versus Olinda. Ó a bronca. Recife versus Olinda, por quê? Observe. Olinda era a capital. Quando eu falei aqui de Maurício de Nassau, eu dizia que Maurício de Nassau reuniu os senhores de engenho, reuniu a aristocracia rural em uma câmara, uma vereança, não foi isso que eu disse, uma vereança, em uma câmara chamada Câmara dos Escabinos. A partir daí, na realidade, esses senhores de engenho, essa aristocracia rural, reunia-se, na verdade, em uma Câmara Municipal, em uma vereança. A Câmara Municipal, veja, a Câmara Municipal, certo? Em Olinda, a Câmara Municipal em Olinda, era o órgão, tem que entender isto, era o órgão de representação de classe dos senhores de engenho. Então é comum você dizer assim, veja bem, os senhores de engenho estavam reunidos em Olinda. Pode dizer isso de forma bem simplória, mas é importante que você entenda. Esses senhores de engenho estavam reunidos em Olinda através de um órgão de representação de classe. Esse órgão de representação de classe
era justamente a Câmara Municipal. Dessa Câmara Municipal só participava os homens bons. Esses comerciantes varejistas portugueses que estavam concentrados em Recife, olhe, os comerciantes portugueses concentravam-se em Recife, enquanto que os homens bons, através de seu órgão de representação de classe, a Câmara Municipal, concentravam-se aonde? Em Olinda. Então, crianças, vejam bem, olha. Entenda isso aqui. Olinda, além de ser a capital, preste bem atenção, ó, além de ser a capital de Pernambuco, Olinda é vila. É como se hoje fosse cidade, vila, cidade, ok? Vila, cidade. Então, Olinda, capital, vila. E por ser vila, ela tinha justamente a Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal. Observe bem. Recife, por sua vez, veja bem, apesar de ter uma dinâmica comercial muito grande, Recife, por sua vez, apesar da grande dinâmica comercial, tendo em vista que depois dos holandeses, depois de Maurício de Nassau, houve um grande desenvolvimento do comércio aqui varejista em Recife. Então, apesar do grande desenvolvimento comercial, Recife, politicamente, era subordinado a Olinda. Epa, vejam. Olinda, capital, Olinda, vila, tem a sua Câmara Municipal, e que você não pode esquecer que é um órgão de representação de classe dos homens bons. Recife, apesar de mais desenvolvido comercialmente, claro, muito mais desenvolvido do que Olinda, Recife era subordinado politicamente a Olinda. Ora, Recife era uma simples comarca de Olinda. Então, por favor, vejam, Recife é uma simples comarca de Olinda, subordinado politicamente a Olinda. Por que eu estou fazendo questão que você entenda isso? Porque uma vez que Recife não tem autonomia política em relação a Olinda, Recife paga impostos a Olinda. Preste atenção, Recife paga impostos a Olinda. Aí você volta para a aristocracia, você volta para os homens bons. Ora, pense comigo, o açúcar está em crise. Desde o final do século XVII, você tem a crise da produção açucareira. Então, é interessante que você note que essa aristocracia rural, esses homens bons, eles estão economicamente em crise. Mas viviam arrotando, viviam naquele conservadorismo, entende? Eram tão conservadores, tão retrógrados, que não conseguiam perceber que o desenvolvimento a essa altura do campeonato está nas mãos dos comerciantes varejistas. Aí você pergunta, mas como é que eles não conseguiam perceber? Pelo próprio, ou pelos apelidos dados aos comerciantes varejistas. Então, quando você observa o senhor de engenho chamando de galego, de marinheiro, pé de chumbo, pé de frieira, mascate, esses eram apelidos pejorativos, e o mais pejorativo era mascate. Então, vejam, era o conservadorismo, porém, dependiam economicamente desses comerciantes varejistas. A aristocracia rural, os homens bons, certo? Essa aristocracia rural estava o tempo todo endividada com esses homens bons. Compravam fiado, e aí aumentava a dívida. Pediu dinheiro emprestado, e aí aumentava a dívida. Ok? Porém, é interessante que o aluno consiga perceber. Se Recife era subordinada politicamente a Olinda, pagava impostos a Olinda, e era em Recife que estava concentrado o número de comerciantes varejistas, que estava ali concentrado o número de mascates, por assim dizer, significa dizer uma coisa, que os mascates com seus impostos, estavam, vamos assim dizer, sustentando, alimentando essa aristocracia rural.
toda vez, vê só, isso aí é um exemplo muito prático, o aluno não tem nem como errar. Toda vez que existia o aumento dos juros sobre a dívida que os homens bons tinham para com os mascates, os homens bons, através da Câmara Municipal, que era o órgão de representação de classe, aumentavam os impostos sobre Recife. Entenderam? É fácil. Aumento dos juros da dívida por parte dos comerciantes varejistas, aumento dos impostos sobre Recife por parte dos homens bons. Deu para entender? Então vejam, só tinha uma solução, rapaz. Só existiria aí uma solução. Essa solução é justamente separar Recife de Olinda. Tem que separar Recife de Olinda. Para separar Recife de Olinda, Recife teria que passar a ser vila. Preste bem atenção. Recife teria que passar a ser vila. Porque Recife, como vila, passaria a ser cidade, teria sua própria Câmara Municipal, e obviamente dessa própria Câmara Municipal recifense, ali participariam os comerciantes varejistas, coisa que não participavam na Câmara de Olinda, certo? Então vejam, tem que separar Recife de Olinda. Bom, observe o seguinte, eu dizia no outro bloco, não sei se vocês estão lembrados, mas é até bom que a gente lembre aqui agora. Eu dizia, olha, Pernambuco foi considerado uma capitania rica, particular e sem defesa. E expliquei, particular, porque a família de Duarte Coelho Pereira exerceu total controle sobre Pernambuco. Mas esse controle da família de Duarte Coelho Pereira deu-se até o momento da presença holandesa. Até o momento da presença holandesa, certo? Depois que os holandeses foram expulsos, a coroa portuguesa passou a indicar o governador de Pernambuco, tirando a família de Duarte Coelho. Então, o governador de Pernambuco era indicado pela coroa portuguesa, vinha de lá para governar Pernambuco aqui. E o interessante, todo governador indicado pela coroa portuguesa ia justamente residir em Olinda. Você não pode esquecer que Olinda era a capital. Ali estava o Palácio do Governo, chamado Palácio dos Governadores, e que hoje é a Prefeitura de Olinda, tá vendo? Ali era o Palácio dos Governadores. Então todo governador que aqui chegava, que a coroa portuguesa mandava para cá, ia morar em Olinda. Em 1709, chega aqui um governador chamado Sebastião de Castro e Caldas. Sebastião de Castro e Caldas chega por aqui, quando ele desembarca aqui no Porto do Recife, aí tá aquela aristocracia rural, aqueles homens bons, naquela chamada, usando uma expressão bem chula, naquela puxada de saco. Os caras dizem, excelência, excelência, vamos embora para Olinda, uma vista muito bonita, o Palácio dos Governadores e tal. E o que é que vai acontecer? Sebastião de Castro e Caldas, ele não vai para Olinda, ele fica em Recife. Ora, pelo amor de Deus, isso é uma questão lógica. Sebastião de Castro e Caldas vem de Portugal para cá, fica em Recife. Em Recife você tem a concentração de comerciantes varejistas portugueses, que eram os patrícios de Sebastião de Castro e Caldas, o novo governador. Certo? E aí esse novo governador, é claro que em seus encontros e naqueles licores de genipapo ou coisa parecida entre o governador e os comerciantes, esses comerciantes varejistas apresentavam para o governador a necessidade de separar Recife de Olinda. Quando eles mostravam que a aristocracia rural está falida, está endividada,
E o pior de tudo, aumentando impostos sobre Recife. Ora, é assim que os comerciantes varejistas vão mostrar ao governador que estão sustentando a aristocracia rural falida com seus impostos. E que solicitam do governador Sebastião de Castro e Caldas que ele, por sua vez, solicite da coroa portuguesa a elevação de Recife também à categoria de vila, porque só assim separaria Recife de Olinda. É óbvio que o governador Sebastião de Castro e Caldas solicita da coroa portuguesa a elevação de Recife à categoria de vila. Quando em 1710 chega a resposta da coroa, elevando Recife também à categoria de vila, é claro que essa aristocracia rural, é claro que esses homens bons, eles não vão aceitar essa separação de Recife em relação a Olinda. E eu abro um parênteses aqui para o aluno começar a entender que até hoje os limites entre Recife e Olinda até hoje é problema. Tem ruas lá pro lado de Peixinhos, de não sei o que, de Água Fria, e sai por Beberibe, aliás, para aquelas bandas de lá, que parte é Olinda, parte é Recife. Não, isso aqui a bronca é da prefeitura de Recife. Não, isso é da prefeitura de Olinda e tal. Até hoje é problema. Até quando foi construído ali o shopping Itacaruna, discutia se aquela parte de Itacaruna pertence a Recife, pertence a Olinda até hoje. Mas a coisa está ficando mais ou menos definida. Mas eu quero que vocês entendam que quando o governador manda pedir à coroa portuguesa que elevasse Recife à categoria de vila, que chega a determinação da coroa elevando Recife à vila, o governador, juntamente com os comerciantes, na calada da noite, eles vão erguer o símbolo da emancipação de Recife. E aí você pergunta, que símbolo é este? E aparece por aí, claro. Cuidado com isso aqui, ó. Vai aparecer isso aqui. O pelourinho. Pelourinho é o símbolo da municipalidade. Pelourinho é o símbolo da justiça. Então, ergue-se o pelourinho na calada da noite. E quando amanhece o dia, está lá o símbolo erguido, representando a autonomia de Recife em relação a Olinda. É claro que essa aristocracia não vai aceitar. E aí, então, tentaram matar o governador. Atiraram no governador. O governador foge ferido para a Bahia. E de lá da Bahia, o governador vai mandar dizer ao rei o que se passa por aqui. Ora, aí a gente vai dar uma pausa para que você possa entender com carinho. Vejam, eu quero que entenda o seguinte, olha, preste bastante atenção, porque senão você pode se complicar numa prova. Olhe para isso aqui. Quando você fala da colonização do Brasil, certo? Com a empresa açucareira no Nordeste, o aluno tem que entender que Portugal nunca jamais em tempo algum perdeu a esperança de encontrar ouro em suas terras da América. Claro, se existia ouro na América Hispânica, a civilização asteca, a civilização maia, a civilização inca, certo? Se existia ouro para a Espanha, por que não existiria ouro para Portugal? Portugal nunca perdeu a esperança de encontrar ouro. Iniciou a colonização com cana-de-açúcar, mas alimentou esse sonho de encontrar ouro. E aí, veja, início do 18, início do 18. Olha o movimento, 1710, olha o movimento, início do 18. Início do 18. A gente está estudando Pernambuco aqui, Guerra dos Mascates. Mas se você olhar direitinho, século 18, o que é que está acontecendo na região das Minas Gerais? A exploração aurífera. Isso é lógico. A exploração aurífera. Então, o foco é Pernambuco. Guerra dos Mascates. Crise do açúcar. Rivalidade entre aristocracia rural e comerciantes varejistas.
Rivalidade entre homens bons e mascates. Rivalidade entre Recife e Olinda. Isso aí é o nosso foco. Tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que lá em Minas Gerais está acontecendo a exploração aurífera. E aí eu pergunto a vocês. Ora, o ouro veio, na realidade, coroar um velho sonho português. Coroar um velho sonho, rapaz. E Portugal vai ter que exercer um controle fiscal muito rigoroso na região das Minas, rapaz. O ouro é atrativo. O ouro gerou um boom demográfico na região das Minas. Era fácil de ser contrabandeado. E aí, entenda, ou Portugal controlava a região com mão de ferro, ou perderia o controle sobre a região. Aí você diz, peraí, Novaes, por que tu tá falando dessa região mineira? É para que o aluno possa entender o seguinte. Quando a coroa portuguesa determina a elevação de Recife à categoria de vila, e esses homens bons aqui não aceitam e tentam matar o governador, isso era um desrespeito a uma ordem vinda da coroa portuguesa. Isso era uma desobediência. A gente pode até chamar de uma lesa majestade. Isso era uma desobediência. Imagine se essa desobediência desses homens bons aqui na região açucareira que está em crise. Imagine se essa desobediência reflete na região das Minas. Não era interessante para a coroa portuguesa permitir, tá certo? Que uma meia dúzia de senhores de engenho falidos, tá certo? Uma meia dúzia dessa aristocracia rural falida desobedecesse uma ordem da coroa, haja vista que essa desobediência poderia refletir na região das Minas. É claro que a coroa portuguesa vai ter que agir com mão de ferro aqui na região açucareira, para evitar que essa desobediência refletisse na região das Minas. E aí então vai mandar o processo repressivo e vai abafar o movimento. E aí você vai me perguntar, sim, Novaes, espera aí, e aí? Olha, é interessante que durante o movimento, lá em Olinda, Bernardo Vieira de Melo vai apresentar uma proposta interessante. Uma coisa maluca, mas ele apresentou essa proposta. Transformar Pernambuco em uma republiqueta. Aí você disse, epa, como é, rapaz? Transformar Pernambuco em uma pequena república, exemplo daquelas repúblicas que existiam lá na Itália. Então a ideia dele era, olha, os nossos antepassados expulsaram daqui os holandeses sem auxílio português. Por que também não podemos expulsar aqui os portugueses? Vamos transformar Pernambuco em uma republiquetazinha. Isso foi uma maluquice dele lá na Câmara Municipal. E aí, vejam, é a primeira vez na história do Brasil que a gente fala de república. Não é à toa que aparece no hino de Pernambuco. A república é filha de Olinda. Por quê? Porque foi a primeira vez na história do Brasil que se ouviu falar de república. Mas aí, veja bem, o que é que o aluno tem que entender? O movimento foi abafado e terminou com a vitória de Recife sobre Olinda. Aí você pergunta, por que vitória de Recife? Porque Recife conseguiu ser elevado à categoria de vila. Nunca diga numa prova que Recife foi elevado à categoria de capital. Não. A capital continuou sendo Olinda. Recife só vai passar a ser a capital de Pernambuco já no primeiro império, 1827. A capital continuou sendo Olinda.
Recife foi elevado à categoria de vila. Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos deixar isso aí para a próxima aula, porque aí eu vou ter que dar detalhes sobre isso aí. Haja vista que esse movimento Guerra dos Mascates, ele aparece muito claro no edital da Polícia Militar de Pernambuco, para o concurso da polícia. Então fica aqui um abraço do amigo que está torcendo o tempo todo por você. Fica para a próxima aula. Um abraço para vocês, até logo.